Olá, meus amigos, bem-vindos a mais esse vídeo sobre JavaScript, onde a gente vai aprender alguma coisa que pode virar um jogo no futuro, usando o HTML5 e o elemento Canvas. Hoje eu quero falar sobre colisão. A gente vai desenvolver essa aplicaçãozinha boba aqui, onde você controla esse retângulozinho azul e quando ele bate no retângulo preto, ele muda de cor. Não tem realmente muito propósito, é só testar a questão de identificar quando que um elemento está colidindo com o outro dentro do Canvas aqui. E a colisão é um dos 3 pilares principais aqui para o desenvolvimento de um jogo com cara de videogame. Assim. A gente tem a movimentação dos elementos, sobre a qual a gente já falou no vídeo anterior, tem a animação, que eu pretendo abordar nos próximos vídeos, e tem a colisão, que é o que realmente dá dinâmica no jogo, né? Que você tem um bloco, pode servir com uma parede, que você não pode atravessar aquilo ali, você tem que identificar a colisão para poder impedir esse movimento. Você tem jogos de plataforma, tanto você tem que colidir com a cabeça do personagem quando você pula, para que ele não possa pular além do bloco, ou quando ele está sobre uma plataforma, tem que identificar a colisão. Quando você dispara um projétil ou pega um item, então o personagem tem que interagir com isso. Por isso é fundamental a gente entender essa questão da colisão. E esse vídeo de hoje é só para a gente entender realmente como funciona isso. Ok? Então, vamos à obra. Eu já tenho aqui meu Sublime aberto. Vou criar um arquivo aqui. Novo arquivo, documento de texto, vou chamar de testa colisão. Vou dar a extensão dele para HTML. Ok. Vou abrir isso aqui. No Sublime, basta digitar H, segurar Ctrl espaço, ele me dá essa opçãozinha aqui HTML, dou um Enter, ele já constrói a estrutura básica do HTML para mim. Só vou colocar aqui em cima, eu estou trabalhando com HTML5, então Doctype HTML, Ctrl S para salvar, vou chamar isso aqui de aula. E vou inserir um elemento Canvas aqui. Beleza. Sobrou uma tracinha aqui. Vou colocar a largura dele de 600 pixels. Tá joia? E a altura de 400 pixels. Bom demais? Deixa eu só colocar aqui um CSzinho de base. Fecha. Está. Só para colocar uma borda para a gente visualizar o elemento na tela. Opa. Primeiro eu tenho que dizer qual elemento que eu estou trabalhando, né? Assim. Border de 1 pixel. Sólida de 1 pixel. Ok. Ctrl S está salvo. Com isso aqui eu já devo conseguir enxergar o elemento na tela. Está lá. Só aqui. Aí, estava escrito errado. Então, beleza. Eu escrevi width errado aqui, mas tudo bem. Agora vamos ao JavaScript. JavaScript. Fecha o script. Aqui a gente já pode criar uma variável que vai ser associada ao nosso elemento Canvas. Então, document, ponto, carry, selector, canvas, o elemento canvas e associa a variável, que é o nome da variável, né, CNV, senão não pega nada. E vou fazer uma variável ctx que vai receber o contexto bidimensional da renderização, né? cnv.get context 2D. Ok.
Ok, só para ver se está tudo certinho, então vou criar uma caixa de alerta exibindo a minha variável CTX. Vamos ver aqui, F5 para atualizar. Beleza, o CTX então ele está com o contexto de renderização bidimensional do nosso objeto Canvas. Com isso aí eu já posso desenhar, já posso fazer o que eu quiser. Tá bom? Então vamos criar as funções principais aqui da aplicação. Eu vou criar a função loop, que vai ser atualizada a 60 frames por segundo, através do window.request animation frame. Está escrito certinho aqui, request animation frame, acho que é isso mesmo. Essa função request animation frame é que vai chamar a função loop 60 vezes por segundo. Eu vou passar como parâmetro o meu objeto CMV, que é o Canvas, que é o objeto que vai estar sendo atualizado. Vou ter também a function update, que é a função onde eu vou atualizar os elementos que vão fazer parte do meu programa. E vou ter a função draw, que é a função que eu vou usar para desenhar os objetos na tela. Tá joia? Então, aqui eu vou chamar a função update e draw. Maravilha? Então, já posso fazer um teste aqui. CTX.FillRect. Esse comando ele faz o quê? Ele desenha um retângulo preenchido. Rect de retângulo e fill de preenchido na posição que eu quiser aqui. Então, eu vou pegar a posição 50 pixels no eixo X, 50 pixels no eixo Y, e vou desenhar um elemento de 50 por 50 também. Como ele está sendo chamado aqui, a função draw está sendo chamada na função loop, então ele está chamando essa função 60 vezes por segundo. Então, se tiver tudo certo, já deve aparecer aqui o retângulo. Não, porque eu não estou chamando pela primeira vez a função loop. No final do programa aqui, eu tenho que chamar a minha função loop pela primeira vez, né? Depois que eu chamo da primeira vez, ela mesmo já se encarrega de chamar a si própria através do método request animation frame. Então, salvei aqui, agora deve funcionar. Está lá, quadradinho de 50 por 50, na cor preta, que é a cor padrão dele, numa distância de 50 pixels da margem esquerda e 50 pixels do topo, que é o meu eixo X na margem esquerda e o meu eixo Y do topo. Beleza? Bom, então já vi que o principal está funcionando. Vamos criar agora as funções para movimentar o nosso bloco. Já tem um vídeo falando sobre movimentação, então eu vou procurar fazer isso rapidinho aqui, tá? Se você ficar com dúvida ou achar que foi muito rápida a explicação, eu recomendo que você volte lá no vídeo sobre movimentação, que esse aqui é mais focado mesmo na questão da colisão. Quando chegar na colisão eu vou explicar mais devagarzinho. Esse vídeo talvez fique um pouquinho extenso, mas acho que vai ser legal para o pessoal dar uma revisada nessa questão toda e não precisa necessariamente estar vendo outro vídeo para complementar o que a gente vai ver aqui. Bom, então eu vou criar os métodos de interação com o programa através das setas do teclado. Tá bom? Então eu vou criar aqui um window add event listener, que é o método que vai ouvir, né, pela interação do usuário. Esse aqui ele vai procurar um keydown,
Quer dizer, quando eu apertar, ele vai disparar alguma coisa. Eu vou chamar de keyDAO handler. False. Beleza? Não tenho certeza se esse keyDAO precisa desse D maiúsculo aqui não. Vamos tentar. Então, vou criar a minha função keyDAO handler. keyDAO handler. E deixa eu ver aqui se está funcionando. Alert, ela vai receber um evento por parâmetro, né? Que é a tecla que foi pressionada pelo usuário. Então eu vou exibir aqui nesse alert o key code, que é o código da tecla que foi pressionada. Então salvei aqui, dá F5 para atualizar. Não está funcionando. Acho que é porque esse keyDAO não precisa desse B aqui. Maiúsculo não, é o B minúsculo mesmo. Beleza, agora está funcionando. Bom, então eu criei aqui um evento associado ao elemento WIDOM, que é o browser, propriamente dito. Um event listener, que é um método de entrada do evento keyDAO, que é quando eu pressiono uma tecla. Aí ele dispara a função keyDAO handler, que é essa aqui. Esse false aqui é só um padrão de uso aqui, é para não correr o risco de você estar interagindo com outro elemento na tela que não seja o canvas. Tá? Então a minha função keyDAO handler, ela recebe um evento que é referente à tecla que foi pressionada pelo usuário. E aqui dentro eu tenho um alert mostrando o key code, quer dizer, o código da tecla que foi pressionada pelo usuário, né, que ela foi passada por parâmetro através desse E, aqui dessa variável E. Então aqui na tecla, quando a gente aperta, na tela, né, no navegador, quando a gente aperta alguma tecla, ele mostra o código. Aqui, o código da esquerda é 37, para cima 38, para a direita 39, para baixo 40. Aí, então eu vou criar aqui em cima umas constantes referentes justamente a esses códigos aqui. Então, vou chamar de left, recebendo 38, up, recebendo 39, right, recebendo, não, aqui é 37, aqui é 38, aqui é 39, down, recebendo 40. Beleza, então eu tenho aqui minhas constantes left, esquerda, que é equivalente ao código de entrada da tecla esquerda, up, que é o código de entrada da tecla para cima, right, que é da direita, e down, que é para baixo. Vou criar aqui também uma constante chamada size, vai receber 50, e eu vou usar esse valor para a construção dos meus quadradinhos na tela, que vão ser quadradinhos de 50 por 50. Então, em vez de ficar digitando 50 toda hora, eu vou usar só esse constante, size. Vou criar uma variável chamada posição x, recebendo 50, que vai ser a posição inicial. Posição y, recebendo 50 também. Eu vou usar essas variáveis aqui para definir a posição do quadradinho que eu vou movimentar. Maravilha? Vou criar uma variável referente à cor do meu quadrado, que eu vou querer alterar a cor dele quando ele colidir com outro quadrado. Então eu vou chamar de object_color. Ele vai receber um valor hexadecimal em string, na verdade. Vamos ver, ele vai ser azul, meu quadrado vai ser azul, e quando ele colidir eu vou deixar ele vermelho. Então, a princípio, o código do azul 00F.
E para quem não sabe, esse código hexadecimal, cada valor desses aqui é referente a um elemento de cor no RGB, né? Que é red, green e blue, RGB. Então aqui é o valor do vermelho, o valor do verde e o valor do azul. No hexadecimal, o maior valor que a gente tem é F e o menor é 0. Então eu estou com 0 de vermelho, 0 de verde e 100% de azul, vamos dizer assim. Eu vou criar aqui uma série de variáveis referentes a se o bloco vai estar movendo ou não. Tá? Então eu vou dizer que eu tenho um move left, que ele vai receber o mesmo valor do move up, vai receber o mesmo valor do meu move right, que vai receber o mesmo valor do meu move down, que vai receber false. Beleza? Então isso aqui é uma forma de eu criar 4 variáveis que recebem o mesmo valor. Ao invés de eu criar variável move left recebendo false, variável move up recebendo false, uma variável move right, eu crio uma variável recebendo o valor da outra e a última recebendo o valor que eu quero, que é false. Então quando eu for mover em uma dessas direções, eu vou fazer o nosso programa Request Animation Frame aqui, mudar o valor referente ao movimento que vai ser executado para true. Beleza? Então, vou criar aqui uma função, function, vou chamar de update block, que vai fazer justamente isso. Ele vai pegar e vai mover o bloco de acordo com o valor dessas variáveis aqui. Ok? Então, se o meu movimento left foi igual a true, né? A gente já viu que estrutura condicional, ele age, né? Ele efetua um determinado bloco de ações dependendo do valor que está associado aqui na variável, né? Então, se for true, então ele faz o que estiver aqui no bloco, se for false, ele não faz o que estiver no bloco. Isso aqui seria a mesma coisa que eu colocar, se isso aqui igual a true, né? Só como a variável já armazena valor true ou false, então eu não preciso fazer isso, é só colocar a variável que já está valendo. Então, left e right, eles movem no eixo X, né? Então, se o movimento left for true, a posição X para a esquerda, ele decrementa, então vou tirar o valor. Se meu movimento right for true, então vou estar movendo para a direita. Então a posição X vai incrementar, eu vou somar mais um. Se movimento up for true, então eu vou reduzir o valor no eixo Y. Então, posição Y, reduz o valor, que aqui no nosso eixo cartesiano da programação, o Y diminui o valor para cima e aumenta o valor para baixo. If nosso movimento down for true, nossa posição Y aumenta. Beleza. E essa função update block eu vou chamar aqui dentro da função update. Então, update block, que é executada 60 vezes por segundo aqui na nossa função loop. Maravilha? Então vamos agora fazer com que o nosso keydown handler haja de acordo com isso aqui, né? Vou criar aqui uma variável key, que vai receber o valor justamente ali do i.keyCode. Agora eu vou usar uma estrutura switch, que vai pegar essa variável key e vai analisar o valor que está armazenado nela.
caso esse valor seja o que está na nossa constante up, ou seja, 38, aí o meu movement up vai receber true. O movement up estava false, então cliquei setinha para cima, ele vai disparar essa função aqui, vai passar o valor da seta para cima para a variável key, vai avaliar o valor dessa variável key. Se for o valor da setinha para cima, eu mudo o meu valor up para true. E break. Esse comando aqui é importante para ele só executar essa linha de código aqui e não executar as que eu vou colocar para baixo. Tá bom? Case down. Então, meu movimento down recebe true. Break. Case left. Meu movimento left recebe true. Break. Case right. Meu movimento right vai receber true. Break. Beleza. Só que acontece, se eu deixar só essa função aqui do keyDownHandler, eu vou clicar em alguma direção, ele vai deixar true e vai ficar movendo infinitamente nessa direção o meu bloco. Então eu tenho que fazer uma função agora para quando eu tirar o dedo da tecla, ele interrompa esse movimento. Então eu vou criar um outro event listener, só que em vez de ser o keyDown, vai ser o keyUp, que é quando eu solto a tecla. Eu vou chamar essa função de keyUpHandler. Copiar aqui. Function keyUpHandler vai receber também um evento padrão por parâmetro. E aí eu posso copiar todo esse bloco de código aqui. Só que a única diferença é que em vez de ele receber true, ele vai receber false. Então, dependendo da tecla que eu soltar, na verdade, ele vai tornar o valor aqui da variável false. E aí, quando for atualizar, ele vai ver aqui o movimento. Se está true, ele atualiza a posição. Se está false, ele não faz nada. Beleza? Então, eu já tenho a interação do usuário programada aqui. Já estou fazendo a minha atualização, só o desenho que eu estou com valores constantes aqui, né? Valor 50, 50 tudo, então eu tenho que substituir esses valores aqui pelos valores que eu estou usando para a animação, que é a minha posição X no eixo X, minha posição Y no eixo Y, e em vez de usar 50, 50, eu vou usar aquela constante size que eu defini lá em cima. Bom, então no nosso loop eu estou atualizando, estou desenhando. Na nossa atualização eu mudo os valores das posições X e Y de acordo com a interação do usuário. Então, teoricamente isso aqui já deve funcionar. Beleza, vamos interagir. Isso é importante. Olha o que está acontecendo. Eu estou movendo o bloco, mas eu não estou apagando o bloco anterior. Então eu vou desenhando na tela de forma muito tosca aqui. O que está faltando aqui, na verdade? Na nossa função de desenho, aqui no function draw, eu não posso só desenhar, eu tenho que limpar também. Então ctx ponto clear rect. Então eu vou limpar a tela a partir do ponto 0 em x e 0 em y, até o meu cnv.width, window não, width,
que é a largura do meu canvas, e cnv.height, que é a altura do meu canvas. Beleza? Então eu vou, na minha função de desenho, primeiro eu limpo o meu canvas, a minha tela, né, o meu contexto. Limpo a partir de onde? A partir do ponto 00, que é o canto superior esquerdo, até o total da largura e o total da altura do canvas. Eu salvei aqui, dá um F5 para atualizar. Agora sim, consigo movimentar o meu retângulo sem problema algum. Faltou o quê? Faltou colocar a cor azul, né? Então, context ponto fill style, recebendo, qual o nome da variável que eu usei? Object color. Object color. Beleza. Aqui, F5, pronto. Agora ele está desenhando o meu retângulo azul, quadrado, né? Azul. Maravilha. Então, como eu disse, até aqui a gente está controlando a animação só, ainda não tem nada de colisão, né? E já está com que tamanho isso? Nossa, meia hora. Então, vamos lá. De repente, mais uma meia hora aí. Eu sei que vai ficar um pouco extensa essa aula, talvez fique um pouquinho cansativo, mas acho que vale a pena. Bom, agora eu vou criar um outro objeto com o qual eu vou colidir, ok? Então, vou vir aqui nas minhas variáveis, vou criar uma variável, vou criar um bloco X para armazenar a posição no eixo X do bloco que eu vou criar. Vamos centralizar esse negócio aí. Então vai ser canvas.width sobre 2. Quer dizer, vai ficar na metade da largura do meu canvas, só que aquilo que a gente sabe, né? Se começar a desenhar na metade da largura do canvas, vai ficar descentralizado, na verdade, porque ele vai começar o desenho no meio e ele vai ficar com todo o desenho dele para a parte direita do canvas, né? Então eu tenho que subtrair a metade do tamanho do bloco. Então, menos... Posso colocar direto aqui 25? Ou posso colocar o size, né, aquela constante size, dividido por 2. Acho que para simplificar, vamos colocar direto aqui. Block Y, vai ser mais ou menos a mesma ideia, cnv.height, que é a altura dele, dividido por 2, menos 25. Aí agora lá no meu draw, vamos lá, context.fillStyle, esse objeto eu vou colocar ele preto, tá? Então eu vou usar aqui 0 nas cores todas e context.fillRect para desenhar. Vou usar a posição bloco X, bloco Y, que foi a posição que a gente estabeleceu lá em cima. Size 50 por 50. Então aqui eu estou apagando a minha tela, tá? Esse aqui é o meu ciclo de desenho na tela. Primeiro eu apago a tela para limpar tudo, aí eu mudo o estilo de preenchimento do meu contexto, né? A cor de preenchimento do contexto, na verdade, para preto. Desenho o bloco, que vai ficar estático. Mudo a cor de preenchimento para a cor que está definida lá no Object Color e desenho o meu bloco dinâmico, recebendo os valores que estão sendo alterados ali pela interação do usuário. Maravilha. Então, vamos atualizar aqui, está lá meu bloco. Agora é só programar a colisão. Beleza? Então, vamos para a parte que é o foco propriamente desse vídeo.
Então, pode ser aqui em cima, pode ser em qualquer lugar. Vou criar aqui uma função, vou chamar de collide. E aqui, na verdade, vai ficar tudo por conta dessa estrutura condicional aqui. Ok? Então, eu vou ter um bloco aqui que vai ser tipo o meu bloco no qual eu vou colidir. E vou ter o meu retângulo aqui que eu vou controlar. Então, o que acontece? Aqui é a posição, esse ponto aqui em cima, superior esquerdo, é o meu ponto 0, 0. Então, é a posição x, y que está definida pelos valores das variáveis lá. Tá? Então, conforme eu vou aumentando a minha posição x, ele vai movendo para a direita. Conforme eu vou diminuindo a minha posição em x, ele move para a esquerda. Conforme eu aumento em y, ele move para baixo. Conforme eu diminuo em y, ele move para cima. Tá bom? Então, se a minha posição x mais a largura do bloco for maior do que a posição x do bloco no qual eu vou colidir, então o que acontece é isso aqui. Né? Aqui a posição x do meu bloco mais a largura dele está chegando num ponto em x que é maior do que a posição x do outro bloco. Então isso é uma colisão. Pelo outro lado, se a posição x do meu bloco for menor do que a posição x do outro bloco mais a largura dele, então isso também é uma colisão. Por cima, se o meu y mais a altura do bloco for maior do que o y do outro bloco, então isso é uma colisão. E por baixo, se o meu y for menor do que o y do outro bloco mais a altura dele, isso vai ser uma colisão também. Ficou entendido isso? Então, vamos codificar. Então, se a posição x mais size, que no caso é a largura do meu bloco. Tá? Bom, se isso aqui for maior do que a posição x do outro bloco, então ele colidiu pela direita do bloco que está movendo. Tá? Aí eu uso esse símbolo aqui para dizer que precisa de mais uma condição. Né? Se a posição x do meu bloco for menor do que a posição x do bloco do cara mais size, que é o tamanho do bloco, então colidiu também. Se a posição y do meu bloco mais a altura dele for maior do que a posição y do bloco y, isso é uma colisão. E se a minha posição y for menor do que a posição y do bloco mais a altura dele, isso também é uma colisão. Então, se todos esses fatores aqui forem verdade, eu tenho uma colisão. No caso aqui, a minha colisão, só vou dizer o seguinte, que o Object Color vai receber a cor vermelha. Como é que é a cor vermelha? F00. Bom. Caso contrário, caso não haja colisão, então, o meu Object Color vai receber a cor azul. 00F. Aí lá na minha função de atualização, eu tenho que verificar também se está havendo essa colisão. Então eu vou chamar a função collide para cada atualização. Então na minha função de atualização, eu atualizo a posição do meu bloco e confiro para ver se ele colidiu com outro. Tá bom?
Aí na função de colisão eu vejo aqui a questão da posição do meu bloco com relação à posição do outro bloco. Caso ele esteja em área de colisão, ele vai mudar a cor para vermelho. E aí quando ele for desenhar, aqui na função draw, que está sendo chamada depois da função de atualização, ele vai receber o valor que tiver na variável object_color, que pode ser vermelho, caso esteja em área de colisão, ou azul, caso não esteja em área de colisão. Ok? Ficou claro? Vamos ver se está funcionando isso. Então, vamos ver aqui. Vai entrar em área de colisão, mudou para vermelho, saiu da área de colisão, ficou azul. Ok? Então, com isso, nós conseguimos entender como funciona a questão da colisão. Mas veja só, por que é preciso validar todas as 4 possibilidades de colisão? Porque se eu disser que caso a posição x do meu mais a largura dele seja maior do que a posição x do objeto que vai colidir, se eu só colocar isso e não colocar que também a posição x tem que ser menor do que a posição x do objeto de colisão mais a largura dele, quando eu vier para cá, a posição x do meu objeto mais a largura dele está maior do que a posição x do outro objeto. Então, ele identificaria essa posição aqui como posição de colisão também, que não é verdade. Da mesma forma, na parte de cima. Não adianta só eu dizer que o meu y mais a altura do objeto, se for maior do que o y do outro objeto, vai ser uma colisão. Porque senão, quando eu estivesse aqui a posição y no meu objeto, mais a altura dele, está dando um valor maior em y do que a posição y do outro objeto. Então, isso também seria uma colisão. Por isso que eu tenho que validar as 4 considerações ali, as quatro funções. Né? Eu tenho que dizer que o x mais a largura do meu objeto tem que ser maior do que o x e o x do meu tem que ser menor também do que o x mais a largura do outro objeto. Que assim, tanto essa quanto essa viram posições de colisão, mas aqui e aqui não viram. Ficou claro isso? Assim, não é realmente uma coisa muito trivial, mas com a prática acho que dá para entrar na cabeça da gente com mais facilidade. Tá? Mas da primeira vez que você vê isso, parece uma coisa meio esquisita mesmo. Bom, galera, por hoje já está bem grande a aula, mas eu espero que tenha ajudado todo mundo a entender como funciona a colisão, que é, como eu disse lá no começo da aula, um dos fatores principais que tem que ser considerados aí para o desenvolvimento de um jogo em qualquer linguagem de programação, não só no JavaScript. Tá? E para as próximas aulas, então, eu pretendo trazer aí material sobre animação, que é uma coisa que todo mundo acha legal, todo mundo quer saber como funciona, que também não é tão trivial, vão ser aulas extensas, tá? Vão ser vídeos bem longos, então talvez até divida em mais de um vídeo, mas com isso acho que já vai dar embasamento para o pessoal começar a desenvolver aí alguns projetos, jogos, coisa e tal. Assim, ia ser muito legal se vocês dessem feedback, mostrando o que vocês estão conseguindo fazer, se estão conseguindo fazer alguma coisa, se não estão conseguindo, quais são as dúvidas, para eu poder fazer vídeos mais focados aí em tirar a dúvida da galera mesmo, tá? Porque terminando de abordar esses 3 pilares de forma que esteja satisfatória, assim, a animação, a movimentação e a colisão, eu devo começar a fazer vídeos já focados em projetos, tá? De repente em técnicas, botar um personagem em cima de uma plataforma, alguma coisa assim. Ok? Então, mandem sugestões de vocês, o que vocês gostariam de ver de novo, o que vocês gostariam de rever, que vocês não entenderam, talvez, uma abordagem mais aprofundada de algum tema, alguma coisa. Mandem um feedback de vocês, tá legal? Então, muito obrigado a vocês por terem visto esse vídeo. O código que foi desenvolvido aqui vai ficar disponível para download, tá aí nos comentários, tá o link. E eu agradeço muito a vocês mais uma vez. Obrigado pela paciência e até o próximo vídeo, tá? Falou, tchau!